Maria, mulher da escuta, abre os nossos ouvidos. Faz com que saibamos ouvir a palavra do teu Filho Jesus, no meio das 1000 palavras deste mundo. Faz com que saibamos ouvir a realidade em que vivemos, cada pessoa que encontrarmos, especialmente quem é pobre e necessitado, quem se encontra em dificuldade. Maria, mulher da decisão, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que saibamos obedecer à palavra do teu Filho Jesus, sem hesitações. Concede-nos a coragem da decisão, para não nos deixarmos arrastar, para que outros orientem a nossa vida. Maria, mulher da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés se movam apressadamente rumo aos outros, para levar a caridade e o amor do teu Filho Jesus, para levar ao mundo, como tu, a luz do Evangelho. Amém. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a este nosso encontro. Queremos aprofundar mais uma vez este tema tão querido para cada um de vós e também para esta igreja da qual fazemos parte, que é a vocação ao matrimónio. A vocação é transversal a toda a vida. Penso que é uma das grandes boas novas da fé cristã e da fé bíblica, é que somos chamados. Por vezes vivemos muito distraídos e vivemos convencidos que fomos nós que criamos o que somos e que somos a nós a razão do que somos. Hoje estamos aqui para nos lembrarmos mais uma vez que cada uma das nossas vidas é um chamamento. E depois, quando olhamos para a vida e para aquilo que cada um de nós vai fazendo, descobrimos que de facto somos chamados. Gostaria de sublinhar que a vocação ao matrimónio também é um chamamento e, portanto, deve ser encarado como uma resposta a alguém que nos chama. E essa resposta faz-se no amor. Um amor que muitas vezes tem que ser aprendido, um amor que é dom ele próprio, do próprio Deus. E diz-nos o nosso bispo: desejo sinceramente que as catequeses agora propostas a toda a diocese sobre a vocação da família sejam uma ajuda para uma reflexão profunda sobre o amor que dá sentido à vida humana e ajuda a família nos muitos problemas sociais e eclesiais que a afetam nos dias de hoje. Há que seguir em frente sem perder a alegria, a audácia, a dedicação cheia de esperança. É isto que eu peço, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e sensibilidade, a fim de poderdes discernir o que mais convém. O que parece humanamente impossível torna-se possível com o amor de Deus. E a família é possível porque é um dos lugares onde o amor de Deus se manifesta extraordinariamente no nosso mundo. Vou pedir então a cada casal que olhe para a sua família, que olhe para as famílias que vos rodeiam e que vá falando das situações do nosso mundo. Como vive a família hoje? Quais são os seus problemas, quais são os seus dramas, as suas angústias, mas também quais são as suas esperanças e a alegria que a faz viver.
Eu acho que, de facto, um dos problemas das famílias no nosso tempo é um problema que perpassa a sociedade em geral, e a família, como uma célula, digamos, mais pequena desse todo social, acaba por refletir essa mesma realidade, e isso tem a ver com a cultura do provisório. Hoje existe como que um certo medo do compromisso, e mesmo nas coisas que não tenham a ver diretamente com a família, hoje nota-se que há de facto alguma relutância em abraçar projetos que exijam um esforço mais prolongado, que exijam perseverança, que exijam até alguma resiliência. E as famílias hoje sofrem um pouco dessa situação que de alguma maneira é transversal a todo o contexto social em que nós vivemos. Depois, é verdade que toda a sociedade está um pouco organizada já em função desta visão provisória, e por isso mesmo a organização dos horários de trabalho, a organização, por exemplo, dos grandes centros de distribuição, tudo isso acaba por... como é que eu ia dizer, acaba por retirar também às famílias alguma da sua disponibilidade para se dedicarem uns aos outros. Mesmo aquelas famílias que verdadeiramente estão empenhadas em prosseguir um projeto de família duradouro e até que a morte os separe, mesmo essas famílias que estão verdadeiramente empenhadas, muitas vezes sentem essa dificuldade, estão muitas vezes profundamente solitárias, entregues a si mesmas, sem grandes redes de suporte, com muita gente à sua volta sempre muito ocupada e com muito pouco tempo disponível para ouvir e para partilhar o tempo, a própria família sempre embaraçada em compromissos de trabalho e em compromissos de toda a natureza, e depois vai-se instalando esta coisa, esta ideia de que, enfim, se não der, também já não somos os primeiros, já não somos os últimos, e vai-se de alguma maneira instalando esta ideia de que, pronto, se não der, paciência. Acho que realmente a nossa sociedade evoluiu para uma grande instabilidade, sobretudo a nível profissional, e que se transmite realmente também para a família de hoje. Porque antigamente a família era muito mais estável, porque em geral quem saía, quem tinha que sair era o homem, mas a família ficava agregada à esposa, à mãe e aos filhos. E o homem realmente saía, mas depois regressava, quando regressava. Mas havia, a nível do trabalho, também uma maior estabilidade. O homem arranjava um emprego e, em geral, era para o resto da vida. Entretanto, hoje não. E hoje começa-se a criar uma instabilidade logo na família, porque a mulher, ainda bem, emancipou-se. Hoje ela também trabalha. E começa aí logo um conflito. É que muitas vezes, para poderem trabalhar, para poderem se ingrar na vida, para poderem fazer a sua carreira, estavam para viver em Aveiro, mas um vai trabalhar para Bragança e outro vai trabalhar para Lisboa ou Santarém. Como é que a família pode resolver isto? Mas se hoje se vai assim, hoje as pessoas também já não têm, em geral, muito do trabalho
uma coisa em definitivo, uma coisa estável. Até podem estar a trabalhar juntos, na mesma cidade, perto, mas se pela carreira um deles tiver que se deslocar, muitas vezes a carreira tem mais valor do que a própria família. E isto acho que é a verdadeira razão também para muito do provisório. Antigamente, é verdade que o definitivo era por muitos sacrifícios. Muitas vezes estavam juntos, a família estava junta, mas não estava unida. Também já estava muito separada, embora debaixo do mesmo teto. Mas hoje parece-me que à menor dificuldade é muito mais fácil para o casal não lutar por um compromisso que assumiu de fidelidade e de permanência para o resto da vida e de procurar resolver a sua vida, cada um por si, da maneira que lhe parecer melhor no imediato, que nem sempre será o melhor no futuro. É uma evolução da sociedade, é uma evolução da família, mas que eu acho que vale a pena parar, meditar, pensar quais são os valores, os verdadeiros valores, e se não será, por vezes, a estabilidade da família um valor maior para a felicidade de cada um. Eu queria só aqui acrescentar uma coisa. Eu acho que hoje há uma mentalidade muito pouco vocacionada para o cuidarmos uns dos outros. E a família também é isto, é sermos cuidadores uns dos outros. Isso exige tempo necessariamente, mas antes desse tempo exige uma disponibilidade interior. E eu penso que, de facto, a mentalidade já está, a mentalidade de que é um pouco cada um por si, já está a ficar tão arraigada que eu acho que, de facto, mesmo entre os casais, muitas vezes não há essa atenção, esse cuidado. Depois isso vai passando também um pouco para os filhos, e também é difícil aos filhos nós já transmitirmos alguns valores, porque de facto o contexto em que eles se movem já tem muito pouco a ver com esta mensagem que nós lhes transmitimos. E, portanto, isto vai-se instalando com a mesma facilidade com que se vai às compras, mesmo tendo o guarda-fatos atafolhado de roupa, e com a mesma facilidade com que se faz isso, também é um pouco a mesma facilidade com que se descartam as relações. E isto às vezes já é até mesmo em namoro, ainda até antes desses compromissos. As pessoas estão e ligam-se e desligam-se. Esta coisa de se comprometerem, comprometer significa cuidar. Eu às vezes digo, por exemplo, quando uma pessoa avança com um projeto de construir ou comprar uma casa, com o desejo de que aquela casa satisfaça os seus anseios de bem-estar, etc, etc, as pessoas cuidam da casa e vão-na alindando e vão fazendo obras de conservação e vão-na melhorando, mas não põem esse mesmo empenhamento e esse mesmo interesse na construção das relações. Pronto, e eu penso que, para além, esta é uma das dificuldades, mas a família defronta muitas outras, mas esta é uma, ou são algumas daquelas que nós constatamos.
Atualmente é muito estimulada pela imagem do prazer, que de facto pouco nos traz. Mas a sociedade, efetivamente, em todas as faixas etárias, quase todas, é estimulada por isso. Sabe-se lá porquê? A frase é referenciada também, que era um aspecto que eu gostava de falar, sobre a sexualidade. Esse é um ponto que a mim me preocupa na nossa juventude, principalmente na nossa juventude, e que me cria alguma dor quando eu sei de jovens com tão pouca idade, jovens que ainda andam no liceu e que já têm a prática de irem dormir à casa das namoradas. Perde-se ali o que de puro devia existir por mais alguns anos, pelo menos é esta falta de esperança, conforme a doutora acabou de dizer, nas relações duradouras. É o experimentar, experimenta-se, e se não der, passa-se para outra. Esta frase é o que mais me toca, é mesmo este facilitismo do prazer nos nossos jovens. Na minha perspectiva, de facto, nós vivemos numa sociedade muito condicionada com objetivos do ter, e começa logo nos miúdos. Nós temos 3 filhos e, portanto, percebemos da necessidade que eles têm em estar ligados aos jogos e em passar muitas horas ligados aos jogos, e que é giro para divertir, mas que, no fundo, em termos de crescimento da criança, não é? Pouco ajuda, quer dizer, sobretudo a riqueza do conteúdo deixa muito a desejar, na minha observação. Mas eu julgo que, às vezes, ao ler estas frases, parece que estamos a responsabilizar a sociedade, a começar de baixo para cima. E eu acho que a culpa é muito mais de cima para baixo. Nós temos governantes e temos pessoas responsáveis que não falam de família. Eu não ouço falar em família em nada do que estou envolvido. Só a Igreja é que fala de família. É a única entidade que ainda vai falando de família. E, portanto, se nós não defendemos a família como algo que se deve preservar e que se aprende a cuidar e que é preciso fazer crescer, nós não vamos ter famílias, não é? E, portanto, faz-me confusão como é que nós, sendo o segundo país do mundo em termos de baixa natalidade, não se fala mais sobre estes aspectos e não se fala mais sobre o que é que temos que fazer para que a entidade família esteja mais protegida. Essa é um bocadinho a minha perspectiva. Também, ainda hoje, saiu uma estatística em que 60% dos portugueses recebem menos de 800 euros. E isso é revelador das dificuldades que a nossa sociedade está a ter e de facto, estamos a diminuir em termos de receita. E eu acho que os jovens de hoje sentem muitas dificuldades de olhar para o futuro com confiança e com capacidade de se comprometer devido a estas dificuldades, não são por outras. Estas são muito importantes. Costumamos dizer que, para ter filhos, não precisamos ter todas as condições e nunca vamos ter as condições todas que são hoje exigidas ou que não é o ideal para ter filhos, e também foi o nosso caso. Não estivemos à espera que viessem as condições todas. Mas é preciso ter condições. E hoje em dia, para se educar e para se dar as condições que o ser humano evoluindo hoje exige, é preciso realmente trabalharmos por isso. Por isso temos que olhar para uma sociedade que seja capaz de ser mais igualitária, que seja capaz de ser mais
que haja mais entreajuda entre todos, para termos uma relação social e económica mais favorável para todos. É essa a minha perspectiva. Eu queria focar aqui um aspecto que na nossa a frase diz também que os homens com o brilho dos bens perecíveis ao potenciar o reinado do ter sobre o ser. O reinado do ter sobre o ser, como o Eduardo acabou de dizer, não é? O ter também faz parte e é necessário ter para se conseguir ter família e dar um mínimo de condições que para cada um, que podem ser diferentes de uns para os outros, de uns casais para os outros, mas que é necessário ter também. O que eu acho é que, eu não sei se é o ter que se sobrepõe, se é o ser família, o ter aqui, o ter no sentido de ter valores, o ter sentido espiritual, a espiritualidade em família e em casal e em família com os filhos também. Eu acho que aqui é que falta um bocadinho também. E se calhar isso também se deve, não só, mas também ao dia-a-dia, como já aqui foi falado, a uma conjectura que são horários de pai e de mãe, que um dorme, o outro trabalha, depois o outro trabalha, um dorme, a correria do dia-a-dia, porque realmente é preciso trabalhar também para ter condições, ou pelo menos para ter as mínimas condições, e depois muitas das vezes esta parte do ser família, do ser casal, do ser pai, do ser mãe, do ser filho, do ser neto, tudo isto às vezes, e se calhar muitas vezes, ou pelo menos mais do que era desejável, fica em segundo plano. E é aqui que eu acho que nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, temos que trabalhar também um bocadinho, por muito difícil e complicado que isto às vezes seja. Mas ainda há bocado alguém dizia, ainda antes de começarmos, que teve que fazer opções em termos profissionais, por exemplo, por causa de estar mais próximo dos pais. Nomeadamente nós, às vezes, enquanto eu, por exemplo, nesta época de pandemia, que, por exemplo, ter os pais institucionalizados, em que não é permitido agora, nesta fase, visitá-los ao fim de semana, e eu tenho muitas vezes que deixar de trabalhar, nem que sejam 1 ou 2 horas, para os poder ir ver, porque senão não os posso ver e não os veria há cerca de 1 ano e meio, por exemplo. São opções. E é aqui que eu acho que tem que se pensar mais, que é nesta parte humana que se tem que pensar mais, ou que se deve pensar mais, e que se deve ajudar. A Igreja também poderá, em algumas situações, ajudar a valorizar e a dar sentido ao que é, pelo menos para nós, a família. E não só o núcleo familiar, de casal e filhos, mas, neste caso, também dos avós e dos mais velhos, dos nossos pais. Também acho que nestas coisas nós não podemos também responsabilizar a sociedade por tudo, porque existe uma grande margem de liberdade de cada um de nós, e de facto nós não podemos continuar a ser uns deslumbrados por tudo aquilo que é material. Passa um Tesla, as pessoas abrem a boca e deixam cair o queixo. O amigo faz uma casa, uma vivenda, tem uma piscina, aquilo passa a ser o último modelo. E nós passamos muito em função disso. O nível de respeitabilidade das pessoas em termos sociais muitas vezes varia muito mais em função do carro com que se apresenta, das marcas com que se veste, da casa e dos locais que frequenta, do que pelo seu valor intrínseco.
Unesco. E isto é visível em muitos contextos. E é este modelo que nós também muitas vezes reproduzimos. Se me disserem assim, é fácil e nós conseguimos lutar contra isto, eu digo que não é fácil e nem sei se nós conseguimos lutar contra isto. Mas isto não nos dispensa, ou não dispensa cada um de nós da nossa obrigação de, na nossa esfera, tentarmos ser capazes de pôr cada coisa no seu lugar, dar a cada coisa o valor que ela merece. E isso é difícil, sobretudo depois porque a gente vive também com os outros e esses contrastes e essas opções muitas vezes também têm custos sociais grandes. Mas pronto, é também aí uma opção. Pronto, isto está relacionado também um bocadinho com a cultura do provisório e pronto, porque hoje em dia as pessoas, pelo menos, acaba por ser mais fácil desistirem em vez de lutarem, e creio que isto também tem um bocado a ver porque também não têm conhecimento do que vem depois de lutarem e fazerem o tal esforço. Pronto, e acho que está um bocado relacionado também com isto e com o estado da nossa sociedade também. Que leva um bocadinho a que as pessoas também acabam por pensar um pouco só nelas e quando se enfrentam estas situações de dificuldade acabam por desistir. Eu acho que há bocadinho falava-se que estamos a responsabilizar de baixo para cima em vez de cima para baixo. Eu vou um bocadinho ainda mais a fundo e acho que nós todos também não nos podemos esquecer que, e não sei se não falo mesmo quase por todos os que aqui estão, que enquanto família ou enquanto casal com filhos, nós estamos a formar indivíduos que um dia vão ser parte de alguma família, além da nossa, não é? Também vão formar as suas famílias. E também temos nós, quanto à parte de responsabilidade, nestas novas gerações que existem. E se calhar aquilo que dizia o Ricardo das pessoas não conhecerem o que vem depois do esforço, eu acho que muitas das vezes a vida, e por acaso ainda esta semana falávamos disso, a vida enquanto casal muitas vezes só começa depois dos filhos, quando são mais pequenos, irem para a cama. Nós chegamos a casa, do trabalho, estamos cansados, é toda uma logística da preparação do jantar, para os almoços do dia seguinte, das roupas, dos banhos, de dormir, e ok, agora estou na cama, vamos falar, se der tempo, quando funciona bem, até ainda conseguimos sentar e enquanto casal falarmos e estarmos juntos. Quando não funciona bem, nem sequer existe esse momento. E devemos pensar muitas vezes se conseguimos realmente transmitir aos nossos filhos, às gerações que aí vêm, realmente o que vale o esforço que cada um de nós coloca numa relação. Porque vale mesmo a pena. Esta cultura do facilitismo, hoje em dia, e esta geração realmente também com o Covid e com tudo, as redes sociais vieram facilitarem muito a nossa vida, não é? Se não fossem as redes sociais, nós se calhar tínhamos passado o ano inteiro sem conseguirmos ver os nossos pais e, por exemplo, nós estávamos no Porto, passámos muitos meses sem conseguir ver a nossa família. O nosso filhote tinha 1 ano quando isto aconteceu e foi 1 ano praticamente que, se não houvesse o telemóvel, dificilmente via as pessoas. E chegou a uma altura em que era complicado, que ele até ele queria dormir com o telemóvel.
E, portanto, mas com o telemóvel também vem o vou deslizar e vou passar para outro. É fácil, eu hoje estou a ver roupa no telemóvel e a seguir canso-me e vou ver um filme. E a seguir canso-me e vou jogar um jogo. E é fácil mudar. E isso já está intrínseco, não é? Porque já vem de algum tempo e já é normal. E isso passa também para as nossas relações. É fácil, eu hoje estou a marcar um almoço ou um jantar com alguém e logo a seguir entra uma mensagem da minha mãe a convidar-me para outra coisa qualquer. E é fácil desmarcar. Antigamente não. Antigamente era marcado presencialmente um almoço ou um jantar daqui a uma semana e eu não ia ver aquela pessoa daqui a uma semana e não tinha como desmarcar e iria. Hoje é mais fácil, efetivamente, alterar compromissos, mudar as nossas escolhas e acho que passa muito por nós, enquanto pais, mostrar o quanto vale o esforço e a dedicação que colocamos um no outro e mostrar isso no dia a dia. Temos aqui, por um lado, a questão da individualidade, não é? Do eu sou um ser único, sou eu, sou diferente do outro, mas, por outro, temos um projeto em que estamos a investir para sermos uma família, para fazermos uma vida juntos, uma construção juntos. E, às vezes, nós falamos que queremos ser felizes e, se calhar, pensamos um bocadinho no que é que o outro pode fazer para eu ser feliz. Esquecendo-nos por vezes que nós teríamos que investir, se calhar, naquilo que eu posso fazer para o outro ser feliz. Ou seja, se cada um pensar desta forma, talvez a riqueza final seja maior do que se pensarmos que o que é que o outro pode fazer para eu ser feliz. Não é o eu, somos nós. Porque decidimos ter uma vida em conjunto, decidimos investir os dois numa família. Porque, de facto, investir com uma família significa trabalhar em equipa, trabalhar os dois, remar os dois no mesmo sentido. Se isso não acontece, cada um rema para os seus interesses individuais, acabamos por... o barco não sai do sítio, não é? Não avança. Por outro lado, nós também vivemos aquela questão do sindicalismo, não é? Dos direitos, dos deveres, e eu tenho direitos, eu tenho deveres. E é claro que é difícil dizer que vou anular o meu ser individual em prol de uma família. Não, mas eu não me vou anular, eu vou enriquecer porque eu vou aprender com o outro e vou estar com o outro. Agora, claro que isto é muito difícil. Isto exige sacrifício, exige cedência, exige diálogo, que tudo aquilo que já foi tendo sido vindo a falar até agora, não é? Não é fácil e realmente o chegarmos à frente e cedermos e investirmos no outro é uma das dificuldades de hoje, porque existe a cultura do provisório, porque existe a cultura do facilitismo, agora não me apetece, agora estou cansada, não vou falar com ele ou com ela, não é fácil. Mas depois vêm os filhos e os filhos trazem este alerta, como dizia a Rita e o Ricardo, não é? Temos que também dar um exemplo para os nossos filhos, não é? O que é que nós queremos... o que é que nós queremos dar aos nossos filhos? O que é que nós queremos que as gerações vindouras também possam... como é que elas possam estar em sociedade? E o que é que nós queremos? Há um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia para educar uma criança. E se nós pensarmos nas nossas pequenas famílias, não é assim tão difícil perceber isso, não é? Os avós, os tios... às vezes a dificuldade porque eles estão longe e estamos aqui sozinhos e é preciso cuidar, que agora estão doentes, temos que os ir buscar e não temos ninguém para nos apoiar. E nós todos temos que viver em sociedade e somos seres individuais, sim, mas estamos em sociedade. Não estarmos sozinhos não nos faz crescer, não nos faz ser felizes.
na vida de um casal é importante que os dois se cuidem e muitas vezes não existe esta reciprocidade. E a família é muito... o nosso lar, a nossa família é muito o nosso reduto, é aquele sítio ou é aquele espaço onde nós podemos ser mais autênticos. Se calhar em nenhum outro sítio podemos ser tão verdadeiramente nós quanto podemos ser na família. E a família é aquela que conhece, se calhar, o nosso lado menos lindo, o lado maior dos nossos defeitos. Mas eu também acho que se a família não tem capacidade para aceitar cada um dos seus membros com esses defeitos, então onde é que essas pessoas poderão ser aceites? E eu acho que é perfeitamente normal e as famílias parece-me que deveriam aprender a aceitar no seu espaço familiar, a aceitar às vezes a fragilidade que o outro manifesta, às vezes até o tropeção que o outro deu, e ter capacidade de perdoar e ajudar a superar esses momentos, essas fragilidades. Mas isto em família até é possível, mas é preciso realmente que estejam todos envolvidos nesta ajuda, na criação deste espaço de perdão e de novas oportunidades de crescimento e de aprofundamento de afetos e isso tudo. E de alguma maneira isto é contrário àquela ótica individualista que reclama muitos direitos sobre si mesmo, a sua própria liberdade, que existe. A família não cerceia a liberdade de ninguém no sentido em que não impõe. A família é um projeto livre, ou pelo menos tem de começar assim, ou deve começar assim. Agora, se realmente um dos membros, por exemplo, do casal, investe tudo e o outro não investe nada, é muito difícil, de facto, levar um projeto de família a bom porto, não é? Porque a família é mais do que um. E por isso eu acho que esta é também uma dificuldade, é nós não entendermos a família como um espaço de acolhimento, de responsabilidade recíproca, de dever recíproco de ajuda, de dever recíproco de aceitação e dever recíproco de perdão. Eu não sei, eu às vezes tenho a ideia que este é um discurso muito ultrapassado para algumas realidades familiares que conheço. Que disse agora no final, eu senti isso na minha família, na família dele. Portanto, nós arrancámos os dois juntos e não conseguimos que estas duas famílias, não é, que se tornavam numa, nem todos os elementos nos conseguiram apoiar, perdoar, conviver 100%, e eu também falo por mim, foi-me difícil, e por vezes custa muito recomeçar tudo de novo e ainda ter a mais este problema. Não digo que foi fácil, continua a não ser fácil, mas se não estivermos juntos não vale a pena, não é? E eu só acredito nisto se como casal, porque se é para não um rumar para ali e outro para ali, mais valia estar como estava, não é? Portanto, é muito importante, e também é importante eles verem, as famílias que estão à volta, verem que nós estamos unidos e que lutamos pelo nosso projeto, pelo nosso amor. E eu penso que eles, como filhos, como pais, não é? Nossos pais, também deviam apoiar-nos, não digo que não apoiaram, não é? Mas
tentar dar-nos um bocadinho mais espaço, o nosso espaço, desejar que nós sejamos felizes numa segunda relação. E depois aqui há uma palavra que eu senti muito, tanto na parte da família dele como na minha, o ciúme, ele de me ter entregue tanto, e depois quando eu quis viver a minha vida, eles não aceitaram. E então temos que ter uma força duplamente, e às vezes há quedas, muitas quedas, mas pronto, é um dia de cada vez. E uma coisa que eu queria dizer é, família, casal, se não há o cuidar, para mim não há nada. É como cuidar do que nós já conseguimos, porque houve coisas que construímos juntos, fizemos um caminho, tivemos trabalho, que não foi fácil, e aí por isso é que nós damos o valor às coisas, e tanto seja bens materiais como não materiais, e acho que as coisas, se as temos que saber cuidar. E não é só cuidar hoje. Para mim, o termo, ou a palavra família é profunda, é muito forte e, ao mesmo tempo, também me é cara. É profundamente forte porque, felizmente, os meus pais viveram longos anos, a minha mãe já faleceu, o meu pai ainda é vivo, mas estiveram casados. Isto hoje é muito difícil encontrarmos. Estiveram casados 60 e muitos anos. E eles, com as dificuldades que tiveram em construir a casa, em educar os filhos, felizmente sempre houve trabalho para o meu pai. A comida não era muito à mesa, mas chegámos à idade que chegámos, nunca passámos, não havia fartura, mas nunca passámos fome. E os valores foram-me passados. E estes mesmos valores são os que eu faço um esforço por passar, neste caso, às minhas filhas. E ainda hoje, para mim, um casamento é um contrato, digamos assim, é um contrato celebrado por duas pessoas, em que essas duas pessoas assumem que os lucros são a dividir pelos dois, a vida é a dividir pelos dois, a dificuldade é a dividir pelos dois. Mas pela vida fora, como já foi dito, vemos que não é bem assim. Aparecem muitas dificuldades para a família, para segurar a família, para que não falte nada. E, efetivamente, quando um rema e o outro não, ainda que um elemento da família se esforce e dê mais oportunidades e faz tudo e isto vai mudar, estas coisas assim, não é fácil, porque mais tarde ou mais cedo a família, o termo família, quase cai em ruína. E o que acontece quando cai em ruína é que as pessoas se afastam, não é? Quem sofre com estas coisas normalmente são os filhos. Que testemunho estamos nós a passar aos nossos filhos?
seja o pai ou seja a mãe, ou porque o pai não fez um caminho correto, ou porque a mãe não fez um caminho correto. Que valores é que nós estamos a passar aos nossos filhos? Ainda que a gente, por vezes, faça tudo para que não lhes falte nada, às vezes até damos coisas que não era preciso nada disto. Este não é o conceito da humildade, do respeito. Isso encontra-se muito, eu acho que em muitas famílias encontra-se muito estes pormenores nas famílias. E os nossos filhos acabam por ver em nós exemplos. Se os nossos exemplos forem maus, é lógico que eles não querem isso para eles. Já estão de pé atrás para quando chegar à altura deles de serem família ou de construírem família, se calhar não vão querer fazer a mesma coisa que o pai ou a mãe fizeram. Não vão querer. Como é que a família vai viver a essência de família com exemplos profundos e negativos? Esta história da nossa sociedade, como nós a vivemos hoje, com ansiedade, não temos tempo para pensar, para parar, para descansar, não temos tempo para nada. E o dinheiro, uma boa parte dos gestores das nossas empresas têm o princípio do vencimento medíocre. Há bocado o Eduardo a dizer que as famílias ou os trabalhadores oferem o valor médio 800 euros, que é isso que se passa. É isso que se passa. Como é que, nos dias de hoje, uma família, pai, mãe, um filho ou 2 filhos, como é que vai viver se a mãe não tiver o tal dito trabalho? Como é que os 800 euros chegam para pagar a renda da casa, aquilo tudo que a gente sabe que é necessário dentro de uma casa? E o que é que vai acontecer? Os jovens hoje, e eu já sinto isso, não sinto na pele, mas a minha filha já sentiu, que para ter algum dinheiro tem que ter 3 trabalhos. Tem que trabalhar no trabalho dela, ao final, agora já nem tanto, ao fim de semana ainda tem que ir para um restaurante, servir e não sei o quê, para arranjar mais umas coroas. Ou seja, a política que está implantada no nosso país é a política da tacanhice, dos vencimentos magros. E pois é natural que as pessoas tenham que trabalhar mais horas, não estão tanto tempo em casa, não dedicam tempo aos filhos. E o que é que acontece? É preciso uma força muito grande para tentarmos segurar os pilares todos da casa. Ou seja, é muito difícil nos dias de hoje a família, o núcleo de família, ser forte, coeso e ter algum conforto financeiro e ter pelo menos um mínimo que toda a gente anseia, que é trabalhar das 9 às 6, digamos assim, no final do dia vir para casa, se tiver um bocadinho de tempo, ir à horta, regá-la, ou plantar umas couves, ou o que for. Isso é uma vida saudável, digo eu. De mês a mês, ou 2 em 2 meses, tirar um sábado ou um domingo, vou passear ali um bocadinho, ou vou lá fazer aquilo, vou ter com este amigo. Onde é que nós temos tempo para fazer estas coisas? Dou graças a Deus, porque muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas, vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam para diante embora caiam muitas vezes ao longo do caminho. Partindo das reflexões sinodais, não se chega a um estereótipo da família ideal, mas um interpelante mosaico formado por muitas realidades diferentes, cheias de alegrias, dramas e sonhos. As realidades que nos preocupam são desafios.
Não caiamos na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas em vez de suscitar uma criatividade missionária. Em todas as situações, a Igreja sente a necessidade de dizer uma palavra de verdade e de esperança. Os grandes valores do matrimónio e da família cristã correspondem à busca que atravessa a existência humana. Se constatamos muitas dificuldades, estas são, como disseram os bispos da Colômbia, um apelo para libertar em nós as energias da esperança, traduzindo-as em sonhos proféticos, ações transformadoras e imaginação da caridade. Eu acredito, obviamente, mais na esperança do que nas sombras, mas mais do que isso, acredito no trabalho, senão também não teríamos assumido esse compromisso, mas acredito que no trabalho que eu e o Ricardo podemos fazer enquanto família. E só assim fez sentido também termos casado e ter um filho. Obviamente pensámos e sabíamos que à partida íamos estar sozinhos, no sentido que estaríamos longe numa cidade diferente e que os desafios iam ser bem maiores, mas tudo aquilo que recebíamos, quer de nós enquanto casal, quer do nosso filhote, era muito maior, era amor, era tudo aquilo que não sei, era tudo aquilo que era tudo aquilo porque nós sempre lutámos. Nós, antes de nos casarmos, nós namorámos 10 anos e começámos a namorar, ainda estávamos no secundário, e fomos para universidades diferentes, cidades diferentes, e também passámos por essas dificuldades enquanto casal de namorados, de estar longe, de vir a casa e ter que partilhar as atenções com a família, com os amigos, mas tudo isso valeu a pena e tudo isso ajudou a fortalecer a nossa relação enquanto casal e olharmos hoje em dia para o nosso filho e realmente ser a expressão maior do nosso amor. Agora também só tem 2 anos. Às vezes diz, acho eu, em tom de brincadeira, acho não, tenho certeza, que se pensasse bem nunca tínhamos tido 3 filhos. Tínhamos mais, claro, naturalmente. Não, porque é um desafio, e os nossos agora já estão a ficar mais crescidos, trazem outros desafios, são desafios diferentes, e aquilo que acabavas de dizer, o estar longe, no nosso caso, foi e continua a ser longe da família, que não é tão longe quanto isso, mas para o dia-a-dia é, e ela às vezes então diz isso em tom de brincadeira, mas claro que foi um desafio enquanto pequenos, de uma forma, um ficava doente, chegávamos ao ponto de um trabalhar de manhã e o outro trabalhar à tarde, ou então ao ponto de levá-los, quando era assim alguma coisa que precisavam de estar em casa mais tempo, e levá-los aos avós, e estavam lá 8 dias, nós a meio da semana, por exemplo, íamos lá jantar para estar com eles e voltar, e eles ficavam lá. De tudo acontecia um pouco, não é? Porque basta dizer que o mais novo já tem 12 e o mais velho já tem 19, já são uns largos anos aqui, sem algum apoio familiar. No entanto, enquanto casal, enquanto família, se em determinadas situações é complicado, por outro lado, eu acho que cria uma união também maior, porque sabemos que dependemos uns dos outros, ponto. Eu costumo dizer, às vezes as minhas colegas, não é bem assim, tens amigos, felizmente temos amigos e temos amigos que sabemos que podemos contar com eles. Mas por princípio, por formação, não sei, família é família. E enquanto tu se precisasse de alguma coisa, se tivesse a mãe ali ao lado, se calhar recorrias. Se for recorrer a um amigo, se calhar já tentas contornar. Claro que há situações em que isso tem que ser e não é isso que está em causa. Mas também queria, lá está, um compromisso maior, enquanto família, enquanto casal,
mesmo enquanto filhos, mesmo agora mais crescidos, enquanto irmãos, porque já ficam também mais responsáveis, se é que é assim, mas uns pelos outros, não é? Já a interajuda entre eles também é maior. E isso também são sinais de esperança. Também acho que se tornam, em muitas situações, claro que isso depois também depende da personalidade de cada um e dos próprios pais e do exemplo, mas se tornam também muito mais autónomos, muito mais independentes para algumas coisas, porque realmente as têm que fazer e ponto. Ou então não fazem e não vão, ou não têm. Por isso também acaba por ser uma mais-valia, porque rapidamente também se ultrapassa a outra faceta. Enquanto família, apesar de todas estas dificuldades, eu acho que quando é um projeto que se acredita e que todos, ou o casal em princípio, e depois mesmo os filhos já com idade, quando a idade vai avançando, quando se acredita no projeto, acho que é um projeto delicioso e que nos enriquece muito e que nos traz coisas muito boas também. Não, de facto, a vida de hoje em dia vive-se a outro ritmo. Há um bocado referimos a alguns aspectos menos que podem ser desafios, que são desafios para a sociedade de hoje em dia, mas também temos meios e possibilidades que nunca ninguém teve, não é? Falava-se de que o homem e a mulher têm que ir trabalhar. Nós hoje em dia comunicamos em família, entre uns e outros, a qualquer hora, quer dizer, não é o tempo, ou só o tempo que valoriza a família, é a qualidade com que se vive. E nós podemos viver um tempo de qualidade, menos tempo e com muita qualidade. As pessoas estão fora, muitas vezes estão próximas no seu coração, estão próximas nas suas vivências, o que é que fazem, etc. Depois fazer aqui uma pequena correção, agora que está a questão do género, que nós temos amigos e amigas, portanto, estamos abertos a várias perspectivas neste sentido. Estamos envolvidos na comunidade a outros níveis, não é só com a família que estamos comprometidos, não é? Nós estamos comprometidos com as associações, na escola, tentamos estar envolvidos naquilo que é comunidade, com a igreja, quer dizer, não é só no nosso trabalho e família, quer dizer, não fechamos a família sobre si, não, a nossa família e os nossos filhos desde sempre se habituaram a ver-nos assim, vão connosco para todo lado, atrás de nós, quer dizer, tem que ir, porque nós estamos envolvidos nas coisas e eles ajudam e fazemos participar nas situações de uma forma ativa, não como um observador. A vida, nós não podemos passar pela vida como observadores desta sociedade, nós temos que ser influentes em alguma coisa, temos que contribuir e fazer com que ela melhore, pelo menos é a minha perspectiva. E, portanto, há que aproveitar os meios que hoje em dia temos, que de facto são motivos de esperança e realmente acho que estamos num caminho, num processo. Agora, efetivamente, e é por isso que às vezes falo com algum peso, porque nós vivemos numa sociedade que teve uma qualidade de vida melhor que a nossa, a meu ver. Teve melhor comida, nasceu em carros de bois e morreu a andar de avião. Portanto, teve um percurso, uma evolução que esta sociedade não tem, a sociedade europeia não tem. E, portanto, por isso é que nós vimos outras culturas que vêm por aí e com menos vivem e querem viver cá, e nós temos pessoas de cá que não querem viver cá, quer dizer, que perderam um bocado o amor pela vida e a paixão com o que têm de viver com força e com energia, e vai ter que dar lugar a outros se não perceber que o mundo está aí para nós o aproveitarmos como ele é, como ele que nos oferece. E temos que ser imaginativos e positivos e viver da melhor forma. Para mim são sinal de esperança duas situações que eu vou partilhar sem dizer os nomes. Uma delas é de uma mãe que tem 46 anos e vai ter agora o quarto filho. É uma mãe que teve uma vida dificílima e que eu conheço desde criança e a quem acompanhei muitas vezes, e há dias quando eu soube que ela estava grávida e lhe telefonei, encontrei nela uma mulher com uma força enorme, é daquelas que trabalha há muitos anos a ganhar sempre o salário mínimo, nunca saiu do salário mínimo, apesar de ter o 12º ano e bem feito. 12º ano e bem feito. E é uma pessoa que eu acho que é de facto um testemunho e um exemplo para toda a gente, porque a gente a falar com ela, ela não se queixa de nenhuma dificuldade,
ela só sorri e ela olha para o futuro cheia de esperança e uma alegria permanente. E para mim é um exemplo. Ela tinha tudo para ser o Muro das Lamentações, porque se há pessoa que teve de facto uma vida difícil, foi ela. E depois queria também falar num outro sinal de esperança e que tem a ver com uma notícia e um convite que recebemos no outro dia para um casamento de uma pessoa da nossa família e que nós todos ansiávamos que acontecesse. E eu estou a falar disto porque, de facto, é uma alegria partilhada pelas várias gerações que compõem a família alargada. Por mim, que estava sempre a perguntar, é este ano? E quando é? Porque, enfim, cada um estava no seu lado e às vezes, lá está, a vida profissional também não facilita. Mas a alegria com que recebemos o convite e a notícia é a mesma alegria com que os nossos filhos, que já são de outra geração, receberam a notícia e estão entusiasmados com o casamento. E é também um casamento para ser celebrado pela Igreja. E, portanto, isso também, para mim, também é um alento. E eu também vejo isto um bocado para exemplo, por exemplo, para as minhas filhas, para os meus sobrinhos. Nem todos seguirão este exemplo, certamente, e não serão piores pessoas por causa disso, mas este é também para mim um sinal são dois sinais de esperança, porque nós não estamos cá sozinhos e, por exemplo, no primeiro caso que eu referi, eu acho que isto é mesmo um exemplo de vida, não é uma inconsciência, contrariamente àquilo que se pensa, não é mesmo uma inconsciência. E são dois exemplos assim que me ocorrem porque são reais, e que me impressionaram muito positivamente e que me fazem ter alguma esperança na família e no futuro. Eu acho que não vou partilhar sinal nenhum de esperança, mas de certeza. E a família, para mim, é um porto de abrigo, a família reduzida, é uma alavanca que todos os dias me faz avançar, fazendo o caminho da vida com felicidade, mas tem sido, e acredito que vai continuar a ser, sobretudo, o meu maior investimento. É isso que eu sinto na família chegada, na minha esposa, nas minhas filhas, por toda a felicidade que me têm proporcionado. Mas também na família mais alargada que fui receber, a família da minha esposa, onde eu não pude ser melhor entrosado, não pude ser melhor acarinhado e que hoje não fazem mais porque não podem, porque não têm mais para me oferecer. E isto, para mim, sinto que eu sou feliz, tive muita sorte na família, mas aquilo que eu digo é que a família vale a pena. Tem as suas dificuldades? Tem, sim, senhor. É o caminho que temos que trilhar. Mas, como católicos, não nos podemos esquecer que o caminho é Jesus. É Ele que diz, eu sou o caminho e a vida. Se olharmos para a vida de Jesus, o caminho dele foi assim, tão fácil, tão plano, não teve as suas dificuldades, as suas amarguras, o seu sofrimento. O meu é muito, muito mais suave, apesar de todas as dificuldades que possam existir. Por isso, eu tenho que dar graças, tenho que ver a família como o futuro da sociedade da esperança. E posso-vos dizer que mesmo nos momentos de dificuldade e quando às vezes falamos e dizemos que temos este problema, aquele e aquele outro, às vezes aquilo que nos falta para ter esperança é olhar para o lado onde as situações muitas vezes são muito mais dramáticas.
essa atitude, a de que nada é mais fácil do que amar. Tem continuado a ser a ideia predominante a respeito do amor, apesar da esmagadora prova em contrário. Dificilmente haverá qualquer atividade, qualquer empreendimento que comece com tão tremendas esperanças e expectativas e que, contudo, fracasse com tanta regularidade quanto o amor. O primeiro passo a dar é tornar-se consciente de que o amor é uma arte, assim como viver é uma arte. Se quisermos aprender como se ama, devemos proceder do mesmo modo porque agiríamos se quiséssemos aprender qualquer outra arte, seja a música, a pintura, a carpintaria ou a arte da medicina ou da engenharia. Quais são os passos necessários para aprender qualquer arte? O processo de aprendizagem de uma arte pode ser adequadamente dividido em duas partes. Uma, o domínio da teoria, outra, o domínio da prática. Isto é verdade quanto à música, à medicina, à carpintaria e quanto ao amor. E talvez aí esteja a resposta à pesquisa sobre os motivos pelos quais a gente de nossa cultura tão raramente tenta aprender essa arte, a respeito dos seus evidentes fracassos, apesar de profundamente enraizada avidez pelo amor. Quase tudo é considerado mais importante do que o amor: o sucesso, o prestígio, o dinheiro, o poder. Quase toda a nossa energia é utilizada em aprender como alcançar esses alvos e quase nenhuma é dedicada a aprender a arte de amar. A parte mais colorida do amor é aquela parte bonita, a parte do gosto. É bom, é ótimo quando há essa parte de gostar e de dar. O problema é que a maior parte dos dias, não digo que seja a maior parte, mas os dias corridos, as rotinas, o cansaço do trabalho, por vezes chega-se ao final do dia e a única coisa que apetece é realmente deitar e se calhar se o marido disser alguma coisa, aquela maneira, e principalmente nós mulheres, não é? Que aquela maneira como ele falou despolutou ali com o cansaço e com tudo a vontade de eu quero ir dormir e não me apetece sequer falar contigo hoje. Mas é exatamente aí que eu acho que está a magia do amor, é sabermos que não é só com gosto, não é só com quando está tudo bem, é preciso realmente às vezes esforçar-nos e obrigar-nos em parte a estar juntos e a dar tempo aos dois. E uma das coisas que eu já partilhei até aqui com alguns casais que nos conhecem, no dia-a-dia corrido nosso, e o Ricardo tem alguns horários de trabalho diferentes dos normais, talvez pela profissão que tem, dos comuns das 9 às 6, era muito difícil nós termos tempo a dois, em casal. E a verdade é que estipulámos que todas as semanas, às sextas-feiras, nós íamos estar os dois. Nós íamos deitar o nosso filhote mais cedo, nós jantamos sempre juntos, mas à sexta-feira, cansados, não cansados, com mais paciência, com menos paciência, mas íamos deitar o Sebastião mais cedo, íamos nos sentar, íamos fazer um programa a dois, ouvirmos um e o outro, e darmos tempo aos dois enquanto casal, nem que fosse para deitar cá para fora aquilo que mais me irritava nele ou nele em mim. Mas isso faz parte, porque nós gostamos um do outro não só no bom, mas também no mau. E ele ajuda-me a melhorar aquilo que eu tenho de mau e ajuda a sobressair em mim aquilo que eu também tenho de bom. E isso depois também se manifesta, obviamente, no nosso filho e na nossa família. Bem, talvez por ser educadora de infância, sei o quanto a parte do processo é mais importante do que o produto final na aprendizagem da criança. E transpondo isso para aquilo que nós estamos aqui a falar, e agora vem desta frase, o processo de aprendizagem de uma arte,
pode ser adequadamente dividida em duas partes, a teoria e a prática. E depois falar nesta questão do aprender a arte de amar. E aquilo que eu sinto, pronto, não está aqui a minha cara a metade para falar também, não é? Mas está a fazer trabalho de equipa, noutro campo, está na retaguarda desta vez. Aquilo que eu sinto é que o constituir família, o investir na família, é um processo de aprendizagem constante. Eu estou na fase dos 40, não sei como é que é daqui para a frente, mas aquilo que eu sinto é que até agora temos passado por várias fases e nenhuma é menos bonita do que a outra, porque todas trazem riqueza à nossa família e ao nosso ser individual também. E aquilo que eu sinto agora aos 40 não é o mesmo que eu sentia quando namorava com ele aos 30 ou aos 20. E, no entanto, não deixa de ser menos bom por causa disso. E também sinto que os filhos trazem... não é uma obrigação, mas é como se nós olhássemos para eles e sentíssemos, eles são o espelho do nosso amor e nós também temos que ser para eles o espelho do amor. E esta arte também exige sermos criativos. E criativos, olha, a sexta-feira agora cai ao mundo, mas vamos nos juntar a falar os dois. Ou outra coisa qualquer. É um investimento que vocês estão a fazer e cada um de nós no nosso seio familiar saberá também o que podemos fazer com criatividade. Mas esta criatividade também traz aqui um picar de evoluir, não é? De aprender. Eu estou a aprender mais sobre aquilo que eu sou enquanto mulher aos 40 e ele também, enquanto homem aos 40. E isso é uma riqueza muito grande. Também acho que é importante e que ajuda um bocadinho a desenvolver esta arte do amor, se as famílias forem capazes de se rodearem de alguns alicerces à sua volta, porque em determinadas fases da vida a queda pode estar iminente. E eu acho que, por exemplo, eu lembro-me de uma das minhas avós, ela era tão compreensiva e tinha uma capacidade de aceitar as dificuldades e as contrariedades da vida e as dificuldades que, para mim, de facto, isso era um exemplo. E eu acho que se hoje, por exemplo, os casais que estão a começar uma nova família, se tiverem o cuidado, por exemplo, esta coisa que nós fomos aqui ouvindo de participar em diferentes contextos da vida social, religiosa, etc. E particularmente quando nós estamos mais envolvidos na comunidade religiosa a que pertencemos, nós também recebemos daí muita força e muito alento para ultrapassar as crises. E se também nos rodearmos de algumas pessoas que vão fazendo este caminho, apesar das dificuldades, também aprendemos com elas como às vezes contornar, superar, porque as nossas dificuldades, na maioria dos casos, estou convencida que são comuns a toda a gente. A questão é que se calhar uns têm a sorte de estarem rodeados de outros apoios, se calhar alguns são um pouco mais fortes e mais perseverantes e, portanto, não desistem tão depressa. Mas o que é facto é que nós chegamos aqui com uma história de vida que não tem só sucessos, nem tem só momentos altos, mas na parte que me toca nem me ocorre desistir. E acho que aqui ao geral também, espero bem que não. Mas eu acho que resulta muito de todo esse percurso e de todo esse contexto que nos rodeia e que nos pode verdadeiramente ajudar a superar as dificuldades. E muitos jovens hoje, para além de serem famílias que estão muito sozinhas porque não têm apoio, e se calhar todos nós vivemos isso um bocado, se depois o círculo de amigos que nos rodeia é composto de famílias com grandes fragilidades e grandes dificuldades em olharem para as fragilidades e em lutarem para as superar,
se calhar nós vamos nivelar um pouco cá por baixo antes de fazer o esforço. E a verdade é que se calhar o esforço compensa, como há pedaço a Xana disse. É preciso que as pessoas estejam dispostas a fazer esse esforço.